Jesus é Deus. E até seus inimigos entenderam isso, como nós vemos em João capítulo 5, verso 18. Por isso, pois, judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Lembrando que no grego igual é ison, que significa exatamente igual. Jesus é totalmente divino, assim como o Pai. Nós vemos no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, que diz que no princípio era o verbo ou a palavra. E o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo era Deus. No original grego, nós encontramos uma ênfase mais forte ainda sobre a divindade de Cristo, a divindade do verbo, da palavra. Diz assim: Enarche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. O kai theos e Deus em hologos era a palavra, e Deus era a palavra. Está mais forte a ênfase, então, sobre a divindade de Cristo. Nós podemos ver também que tem alguns textos do Antigo Testamento que podem ser aplicados a Jesus. Salmo 23, verso 1, que diz que Jeová é meu pastor. Só que em João 10, verso 11, Jesus diz: Eu sou o bom pastor. Isaías 42, verso 8, diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, não dá a sua glória a outro. Só que em João 17, verso 5, Jesus diz que tinha glória junto com o Pai, antes que o mundo existisse. Olha que interessante, se Jesus não é Deus, então como que o Pai está dividindo a sua glória? Então aqui está claro, quer dizer, se Deus não divide a sua glória e Jesus tinha glória, é porque Jesus, ele é Deus. Isaías 44, verso 6 diz que Jeová é o primeiro e o último. E Revelação ou Apocalipse 1,17 diz que Jesus é o primeiro e o último. Ainda nós vemos no Salmo 27, verso 1, que diz que Jeová, né, o Senhor é a minha luz. Mas João 8, verso 12, Jesus ele disse: Eu sou a luz do mundo. Então tem inúmeras referências no Antigo Testamento se referindo ao único Deus verdadeiro que podem ser aplicadas a Jesus. Jesus ele se referiu a ele mesmo usando essas passagens. E tem muitos outros versos que são citados que a Bíblia nos mostra que Jesus é Deus, como por exemplo Atos 20, verso 28, que diz que a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Olha que interessante, Deus resgatou a igreja com seu próprio sangue. Romanos 9, verso 5, que diz que Cristo, segundo a carne, qual é sobre todos. Olha que interessante, Cristo é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Nós vemos em Colossenses 2,9 que fala que porque nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda, não é uma porção, toda a plenitude da divindade. Ele é totalmente Deus. Hebreus 1,3 que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, ele é onipotente. Ainda nós vemos em Hebreus capítulo 13, verso 8, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou seja, ele é imutável. E lembrando que a imutabilidade é um atributo exclusivo somente do único Deus verdadeiro. Portanto, o Senhor Jesus é Deus verdadeiro, imutável. E Revelação Apocalipse 1, verso 8 diz que Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Jesus prometeu que irá voltar, o Todo-Poderoso. Então fica bem claro nessas passagens citadas que Jesus ele é Deus e é Deus Todo-Poderoso. Portanto, nós devemos adorar ao Senhor Jesus assim como nós adoramos ao Pai, porque Jesus é Deus.